declaração do Imposto de Renda 2014 já começou e vai até o dia 30 de abril. E para auxiliar a comunidade no esclarecimento das principais dúvidas, professores do Departamento de Ciências Contábeis da Unisc estão agendando horário com os interessados. O atendimento ocorre sempre às quartas-feiras, das 2 às 5 horas da tarde, na sala 311, bloco 3. Para agendar horário, basta ligar para o telefone 3717-7364. As dúvidas para a declaração do imposto de renda são frequentes. Pensando nisso, professores do curso de Ciências Contábeis estão todas as quartas-feiras, das 14 às 17 horas, no bloco 3, respondendo às perguntas da comunidade em geral. Os interessados precisam marcar um horário pelo telefone 3717-7364. A declaração não tem muita dificuldade, desde que o indivíduo tenha um conhecimento, mas o ideal é procurar um contador, para que possa, inclusive, fazer um planejamento tributário, até para o ano seguinte. As deduções permitidas são com dependentes, escolas e médicos, desde que tenham nota fiscal. O professor Saldanha explica quem deve declarar o imposto de renda. Quem teve rendimentos tributáveis, ou tributáveis exclusivamente na fonte, como prêmio de loteria esportiva, saque de fundo de garantia, rendimento de poupança, acima de R$40 mil, aí tem que declarar. Quem tinha bens ou aplicações acima de R$300 mil em 31 de dezembro de 2013, também tem que declarar. Quem realizou operações na Bolsa de Valores, obteve lucro na venda de bens móveis ou imóveis, também vai declarar. Quem teve receita acima de R$128.308,49 na atividade rural ou pretende compensar prejuízos de anos anteriores, também tem que declarar. Que passou a condição de residente no Brasil, alguém que estava fora, e esteve nessa situação em 31 de dezembro de 2013, independente do rendimento, vai ter que declarar também. Optou pela isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital obtido na venda de imóvel cujo valor foi aplicado no prazo de 180 dias. Ou seja, alguém que vendeu o imóvel e no mesmo prazo ele comprou outro imóvel. Aí ele também vai declarar. Modelo completo ou modelo simplificado. O modelo simplificado utiliza até 20% do valor como desconto até o montante de R$15.197,02. Tendo mais despesas que isso, vai usar o modelo completo. Joacir tinha uma pergunta sobre a declaração do imposto de renda. Ele procurou o professor para esclarecer a dúvida e conta que agora vai conseguir realizar a declaração. É que eu declarava, todos os anos eu fazia uma declaração, né? E aí, como eu fui demitido na metade do ano de 2013, aí eu tinha uma dúvida sobre o meu fundo de garantia, né? Porque eu tinha uns quantos anos de firma, né? E aí, como eu fazia para declarar sobre esse fundo de garantia, se ele entraria na declaração ou não, né? A maior dúvida era essa aí, né? E a tua dúvida, ela foi respondida? Foi, tranquila, saí daqui bem satisfeito, entendi como fazer. Quem tem um animal de estimação e que nunca deu um pedaço de chocolate ou então algum outro tipo de alimento que costumamos consumir, pode até parecer algo insignificante, mas alguns alimentos, mesmo que em pequenas porções, podem deixar o seu bichinho doente e até levar à morte. Veja na reportagem exemplos de problemas causados por essa prática e também o que pode ser adotado para uma alimentação segura e saudável. Você sabia que alimentar seu bicho de estimação de maneira correta diminui os riscos de contrair alguma doença? Os animais, assim como os humanos, precisam de uma alimentação adequada. Atualmente, o mercado oferece produtos para animais com algumas doenças específicas, como, por exemplo, a diabetes e intolerâncias alimentares. Na hora da compra, é preciso ter um cuidado especial com as rações coloridas, pois estas apresentam um grande número de corantes prejudiciais à saúde. A gente tem bastante casos de hipersensibilidade alimentar, que a gente chama, são as alergias alimentares, né? Hoje a gente sabe que a proteína que mais causa essa hipersensibilidade é a proteína bovina. Então, alguns cães a gente tem que adaptar a alimentação de acordo com a hipersensibilidade. Os corantes, a gente sabe que qualquer adjuvante acaba causando consequências, no caso, assim, no metabolismo do cão ou do gato, né? Algumas rações que tem muito adjuvante, muito corante, pode causar até lesões renais a longo prazo, se o cão come há muitos anos a mesma ração, né? Então, problemas hepáticos também acontecem. Então, a gente tem que manter sempre um controle. Claro que as rações de boa qualidade, as top, que a gente chama, não tem esse problema. Além das rações convencionais, o dono do animal também pode optar por petiscos saudáveis e por alguns vegetais, como a cenoura, que é rica em vitamina E.
O sal em excesso, açúcares e temperos são outros alimentos que o metabolismo do animal não aceita. Açúcares não deveria, né? No caso, carnes que as pessoas querem colocar, misturar na raçãozinha, tempero não deveria ter nenhum, né? Porque os cães não têm o mesmo metabolismo que a gente, que está acostumado a lidar com esses temperos fortes, né? Então, para o cão, isso poderia causar alguns problemas. Patrícia tem o Smoke como seu companheiro fiel. Apesar da idade avançada, o cachorro é muito brincalhão. A alimentação do cão sempre foi variada, mas depois de perceber o comportamento quieto e a falta de apetite, ela procurou um veterinário para identificar a causa do problema. Desde pequenininho eu dava ração, comida, o que sobrava da janta, do almoço, misturava junto, ou só ração, só comida. E por fim, um dia ele passou mal, deu como se fosse uma dor no estômago pra ele. Levei ele parou de comer, aí eu levei ele pro veterinário. O veterinário disse que era devido à comida, que era muito sal, podia ter feito mal também pra ele e tudo. Aí ele me indicou algumas vitaminas, um suplemento, e eu dei soro caseiro pra ele em casa também. E aí depois, conversando com outros veterinários, eles falaram que também não é só, não devia ser só da comida, podia ser também da ração, tanto que eles pediram e me indicaram para sempre, todo mês, trocar a ração. Alguns animais precisam comer uma quantia certa, como é o caso da tartaruga. É preciso alimentar bastante, mas apenas uma vez ao dia. Guilherme comprou uma tartaruga e, por alimentá-la de maneira incorreta, ela começou a apresentar alguns sinais pelo corpo. A carapaça dela ficou um pouco torta e começou a crescer, e de vez de ficar no formato normal dela, começou a ficar toda ondulada. Daí eu percebi, nunca vi uma tartaruga assim, e daí eu postei umas fotos num fórum para ver o que um pessoal achava. Eles começaram a postar que achavam que era piradinismo, que era uma doença que era o excesso de proteína na tartaruga, causada pela carne, no caso. E aí, tu parou de dar a carne? Aos poucos, eu comecei a pegar a carne e botar ração em volta, fazer tipo umas bolinhas com ração e com a carne. Daí ela foi comendo a ração e deixando de comer a carne aos poucos. O Unisque Notícias desta semana fica por aqui. Até a próxima!